Boa noite a vocês que estão nos acompanhando em mais um episódio do nosso IESO Pode Mais. Nós queremos agradecer a vocês que têm nos acompanhado e nós queremos também agradecer o carinho, porque andando por aí, né, Nasa, as pessoas têm falado, olha, estou assistindo e cobrando, inclusive, mais episódios. E nós queremos agradecer de verdade e lembrar para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você esteja recebendo a notificação aí de quando nós colocarmos novos episódios. É um prazer estar recebendo vocês e vocês também, né, que estão recebendo a gente aqui na casa de vocês. Eu acho que é muito legal, muito importante saber que estamos sendo tão bem recepcionados, não, Márcia? É isso mesmo. Hoje, o IESO Pode Mais tem a alegria de receber uma mulher que representa força, autenticidade e muita ousadia no mundo da beleza. Laura Rocha não é apenas cabeleireira, ela é uma marca viva, criativa e cheia de personalidade. Em uma cidade onde tantas opções parecem iguais, ela teve coragem de abrir um salão diferenciado, com identidade própria, com estilo, com essência, um espaço que carrega a alma dela em cada detalhe. Laura é daquelas profissionais que não entrega apenas um serviço, ela entrega experiência, autoestima e confiança. E por trás dessa mulher forte e talentosa, existe uma história linda de superação, de escolha, de empreendedorismo. Hoje nós vamos conhecer quem é Laura Rocha. Vamos entrar no mundo dela, entender sua trajetória, seus desafios, seus sonhos e, claro, apresentar para vocês um trabalho incrível que ela realiza no seu salão. Seja muito bem-vinda, Laura. É com muito prazer e uma honra recebê-la aqui hoje em nosso podcast. É isso aí. Laura, um prazer estar recebendo você aqui. A Márcia já tinha me falado bem de você, né, da guerreira que você é. E hoje a gente quer conhecer um pouquinho mais dessa Laura guerreira que ela falou, e eu tenho certeza que vai sair muito mais coisas daí, tá? Uma boa noite para você. Boa noite, eu sou grata, né, por estar aqui com vocês, é um prazer imenso, só gratidão. E assim, falar de mim é um pouco complicado, né, porque assim, eu tenho autoestima e eu sou minha maior fã, né. Isso então, é ótimo. Assim, eu sempre procuro, assim, admirar, mas com humildade, né. Então, a Laura Rocha é uma menina que ela sempre sonhou em ser alguém na vida, de ter o seu próprio negócio e acreditou no potencial que Deus faria na vida dela. Então, a base dela vem de uma força muito grande, que é do alto. Mas fora o profissionalismo, como é que você se identifica? Como é que você se descreve? Eu me descrevo, eu sou uma mulher muito forte, muito amiga, muito leal, verdadeira, não tem, para mim, barreiras nenhuma. E, para mim, se destacar hoje como Laura Rocha, como pessoa, como mãe, como tudo, para mim é um desafio muito grande, porque eu me acho uma mulher muito simples, muito humilde e cheia de sonhos. Laura, onde nasceu a sua relação com a beleza? Foi na infância ou a sua trajetória ela foi te levando para esse caminho? Então, esse sonho de estar hoje na área da beleza, hoje eu falo como um sonho realizado, porque desde criança eu começava a fazer unha, né? Criança, sim, eu falo os 10 anos, 11 anos. Na época eu não tinha condições de comprar, e não tinha, né, essa beleza toda, e as mulheres toda empoderada na área da beleza. E aí comecei a ser manicure. Você penteava cabelo da boneca também? Penteava cabelo da boneca também, com certeza. Você sempre soube que queria trabalhar com estética ou a sua trajetória te levou para esse caminho? Na realidade, eu sonhava em ser advogada. Eu não tinha um sonho, enfim, quando criança, adolescente, eu queria ser advogada. Então, assim, não consegui pelas condições financeiras, que a minha família não tinha condições de pagar, né, para mim, uma faculdade, e trabalhando como CLT, eu sentia a necessidade de ter meu próprio negócio. Mas eu sempre me identifiquei com a área da beleza. Então, quando eu falei, poxa, eu preciso fazer algo para mim poder criar os meus filhos, que eu fui mãe muito cedo, aos 12 anos, né? Eu já fui mãe, então assim, eu precisava... 12 anos?
12 anos, mesmo? né? Aos 12 anos. Essa mulher me surpreende a cada pergunta, né? Primeiro... mas me responde aqui. Você não entrou de vez, então, no mundo da beleza. Você falou aí de CLT, com certeza você teve outros trabalhos. O que mais você trabalhou antes de entrar nessa área? Então, eu já fiz de tudo um pouquinho. Se eu for falar aqui de tudo que eu fiz aqui, eu já trabalhei de camareira, eu já trabalhei como garçonete, recepcionista, guia turismo, já vendi passeio de escuna, já fiz de tudo um pouco. Então, na minha trajetória de vida, já trabalhei, já fui feirante também e muitas outras coisas, então, né? Você sempre também trabalhou com o público, né? Sempre trabalhei com o público. Então, a área de vendas é uma área que eu gosto muito, porque quando você trabalha com o público e você gosta do que faz, você conhecer como você vai tratar cada tipo de pessoa, de cliente, entender que aquela pessoa você tem que tratar diferenciado, não excluindo, mas tem pessoas que você pega um cliente, às vezes, um pouco estressado, nervoso, você pega um cliente mais calmo, então você tem que saber como lidar com cada cliente. Isso, para mim, é muito importante. Então, assim, nunca tive dificuldade de trabalhar com o público. E eu vim para a área da beleza, e quando foi para começar, eu trabalhava no hotel, na época, numa loja, onde eu conheci uma turista, e eu fazia unha nessa loja, então, né? Dos 10 anos para cá, você nunca parou de fazer unha, então? Não, nunca parei. Olha aí. Eu acho que a maioria das cabeleireiras começaram como manicure, né? Sim. Então, eu comecei no salão como manicure, e nesse hotel que eu trabalhava, que tinha uma loja, a dona me permitia fazer unhas dos turistas em alguns momentos que estavam vagos. E aí, eu comecei fazendo unha até que chegou uma cliente e falou, você tem tudo a ver com a área da beleza. Aí ela me falou, criou 12 filhos na área da beleza, e ela falou, só apenas começa. Me deu conselho, foi onde eu decidi abrir o meu próprio negócio. Essa fala te empoderou? Muito. Eu ouvi ela, porque ela falou assim, vai para a área da beleza, tem tudo a ver com você, você tem sucesso, só comece, dá o seu primeiro passo. Você pode começar na garagem da sua casa, onde você puder começar, comece. Mas então, aí você começou só com manicure, você já começou algum curso assim de cabeleireiro? Então, o que aconteceu? Me conta tudo. Aí vem um grande desafio, né? Porque quando eu comecei, eu só sabia fazer unha. Lavar cabelo eu já sabia, e eu não tinha prática com prancha, secador, eu não sabia nada da área da beleza, né? Porque era muito difícil fazer curso, não tem os cursos que a gente tem hoje. E aí eu chamei uma amiga que a gente já tinha trabalhado no salão, para ela era cabeleireira, para poder ser a cabeleireira do salão. E o meu primeiro salão eu abri do lado do Bira em 2007, uma portinha pequenininha, e montei um salão bem simples dentro do que eu podia. Então a situação era bem difícil, que eu não tinha dinheiro nem para comprar o primeiro shampoo. Olha aí. Não tinha dinheiro para comprar shampoo quando eu comecei. Mas, enfim, essa amiga minha não veio, né, para poder trabalhar comigo. Ela chegou, olhou o ponto, viu muito simples. Ela falou, se aparecer alguém, você me liga que eu venho. E aí foi quando começou o desafio. E agora, o que eu vou fazer? O ponto já montado, e eu precisava atender. Enquanto isso, eu tive que me desbravar, aprender como mexer, como fazer um curso, como entender sobre química, como fazer um corte. Corte eu já era boa, porque eu cortava o cabelo dos meus filhos, né? Então, eram muitas crianças e eu tinha que cortar o cabelo, então eu já me dominava no corte. Então, eu falo assim, fazer corte para mim hoje já é um dom, né? Porque eu faço qualquer tipo de corte. E isso mostra, Laura, que você queria vencer, você estava ali testando, você usava o que tinha à sua disposição naquele momento. Isso mostra a sua personalidade de bora para cima, resolver o problema, né? De resolver, né? Isso é muito importante. E você, Laura, você tem um estilo muito próprio e marcante. Eu queria que você falasse um pouco o que define a marca Laura Rocha. Laura Rocha, para mim, ela se define em uma mulher corajosa, forte, uma mulher que sonhou, acreditou e que transforma mulheres através da beleza. O sorriso, é a alegria, contagia, então é muita coisa. Você é, no caso, a sua própria marca. E qual que é a intenção, por exemplo, de ter colocado o seu nome, ao invés de ter colocado um nome qualquer, por exemplo, Espaço X, Beleza e tudo mais, você colocou seu nome.
Você falou no início aí que você é apaixonada por você, né? Sou muito apaixonada. Quem me conhece sabe, viu? E Que legal. esse nome, o Laura Rocha, por que você escolheu colocar o seu próprio nome? Boa pergunta, gente. Se eu te falar, quando eu abri o meu primeiro salão, chamava UTI dos Cabelos. Ah, é? UTI dos Cabelos era o meu salão. Então, todo mundo... Então, já era chamativo pelo nome, UTI dos Cabelos. Olha. Só que, assim, o tempo foi passando... E aí eu botei Laura Ré, né? Eu falei, não, mas não tá legal. UTI dos Cabelos, não é isso. Eu acho que para se expandir, teria que ser um nome diferenciado. E aí o Laura, eu acho o nome muito forte, apesar que eu não gostava do meu nome, tá? Não gostava. Quem me conhece sabe que o meu nome eu era conhecida como Sandra, apelido. Amava Sandra. Mas o nome Laura Rocha, aí veio o Laura, um nome bonito, diferente. Um nome de mulher forte. E o Rocha, para mim, representa Jesus, né? Rocha firme. Então, juntou Laura, né? Que é a minha assinatura do meu pai. Então, Laura Rocha. Então, daí veio eu usar o meu próprio nome. Porque é minha identidade. Para as pessoas saberem quem é Laura Rocha. Por que o nome Laura Rocha? Então, pela minha fé, né? Assinatura Laura Rocha. Então, esse veio a escolha depois, mas o primeiro nome foi UTI dos Cabelos. Olha aí, que interessante. Eu acho que alguém vai copiar esse nome aí depois dessa. Então, você começou em 2007, oficialmente? 2007, oficialmente, com salão. Então, hoje já são, não vou fazer as contas não, mas são 19 anos, 18 anos, né? Por aí, 18 anos. 18 anos. Como é que você quer, como é que você gosta que a sua cliente saia do seu salão? Olha, é um desafio, porque assim, quando eu montei o meu salão, eu falei, não vai ser qualquer salão. Eu preciso que o meu salão ele tenha alegria, a cliente ela entrar e ela sentir como se ela estivesse em casa. Então, todas as clientes que passam no estúdio de beleza Laura Rocha, elas têm que sair de lá com autoestima diferente, ela tem que falar assim, poxa, eu vim num salão diferente. E não é qualquer salão. Eu sempre cobro muito das minhas colaboradoras, olha, vamos dar o melhor com café, com chá, com bolinho, com o melhor produto do salão, preocupada, não só apenas, o cliente vai fazer uma escova, não é só apenas uma escova, não é só apenas o shampoo que a gente usa ali, pronto, não, a gente usa o melhor produto. Então, a cliente, eu me preocupo que ela saia de lá diferenciada, feliz, com autoestima lá em cima. Quais são os serviços que você oferece lá? Então, hoje o Laura Rocha é conhecido muito pelo Mega Hair, né? Especialidade Mega Hair. A gente vende cabelos, né? Cabelos de qualidade. Quem compra nossos cabelos sabe, né? E a gente trabalha, temos manicure no salão, fazemos corte, mechas. Dentro da área da beleza... A parte de manicure é unha normal, trabalha com gel, cristal, essas coisas? Não, no momento só manicure normal, né? E a parte da área de cabelo a gente faz tudo. Tratamentos... cacho para cabelos cacheados, sou especialista em cacheadas, né? E o Mega Hair, que é fundamental na vida das mulheres. As mulheres são apaixonadas e transformam, né, a vida das mulheres. Mesmo. As mulheres, quando põem o Mega, elas se transformam. Pego muitas clientes assim que chegam lá com a autoestima bem baixa e elas saem de lá com outra mulher. Quem é a mulher que normalmente procura o Mega Hair? A mulher que geralmente procura o Mega Hair é aquela mulher que ela está se sentindo... com a autoestima lá embaixo, não se sente, no dia a dia ela se arruma e o cabelo não tá legal, e aí ela procura pôr um Mega, porque esse Mega vai mudar a autoestima dela. Então, realmente, a mulher fica empoderada, fica muito bonita. Sim. Inclusive, a Bíblia fala, né, que o cabelo da mulher é um véu. E todo mundo pensa que usa Mega, né? Todo mundo acha que usa Mega. E tem algum Mega especial, assim, que é mais procurado? Você fala em questão de aplicação ou o cabelo? A aplicação e o cabelo também. Tá. Então, hoje as cacheadas elas estão procurando muito Mega, né? E a gente é especialista em cacho, como eu falei. A gente tem cabelos cacheados, loiro, moreno, iluminado. Então, assim, muito procurado. Mas ainda o liso, ele sai na frente. Sério? Né? E as técnicas a gente que escolhe, né? Orienta o cliente qual a melhor forma que ela vai usar aquele cabelo. Muito bem. De que forma técnica. Né, que Laura, o que seu salão entrega hoje que você pode dizer que os salões... comuns não perceberam ou não estão entregando? Esse é o nosso diferencial, Márcia, porque quando a gente abriu o salão, eu pensei muito num salão diferenciado. Então, o atendimento, que eu acho muito importante, você entender, você não só vender um serviço, mas você trabalha com beleza, transformação.
Então, eu percebo muito que as clientes, quando ela vem no salão, ela sempre reclama do atendimento, do acolhimento, porque a gente torna uma psicóloga, né? Na área da beleza. Querendo ou não, a gente faz esse papel. E a gente acolhe. Então, um salão acolhedor. Sua cadeira ali é um divã, né? Com certeza. Você senta e a mulherada conta a história toda. Conta a história. Só que no Você faz a cabeça literalmente. Sim, com certeza. Laura, e abrir um salão exige muita coragem, né? Quais foram assim, os seus maiores desafios, ou até hoje, né? Talvez, quais têm sido assim, seus maiores desafios nessa área? Abrir um salão, Márcia, eu acho que é muito fácil, como aqui em Porto Seguro tem pessoas que vêm de fora para abrir um salão e ela acha que vai chegar já chegando, atendendo todo mundo, tendo muito cliente. Então, o maior desafio hoje, eu acho que em qualquer área da beleza, vou falar da minha área, é você fidelizar o seu cliente. É um desafio muito grande. Então, assim, você tem que abrir algo e o comércio nós sabemos que é como maré. Então, se você não fideliza seu cliente, se você não valoriza seu cliente, você pode ter certeza que você não vai ficar muito tempo no mercado. E isso você tem que entregar o seu melhor e passar a verdade, confiança para o cliente, que é muito importante. E você já pensou em desistir alguma vez nessa trajetória? Então, eu abri o salão pensando muito nas minhas filhas, um salão grande que eu tenho hoje, né? Então, meu sonho era ter as minhas filhas por perto. Para ser sincera a você, eu não precisaria estar com esse espaço todo, porque a minha carreira já foi concluída, né? Eu digo assim, mas eu pensei muito nas filhas e serão 4 filhas que estavam aqui perto de mim, tem uma em São Paulo, e eu falei, eu vou abrir um salão maior, porque as minhas filhas vão trabalhar comigo. Mas, infelizmente, no decorrer da caminhada, não foi o que eu pensava, né? E já pensei em desistir, sim, tá? Pensei em desistir porque a mão de obra é muito complicada, é muito difícil. Você encontrar uma mão de obra que vai entregar aquilo que você pensa para o seu cliente. Não é apenas lavar um cabelo, não é apenas colocar um mega hair, mas é você ter um comprometimento e você entregar o seu melhor. Então, por falta da mão de obra, eu já pensei em desistir, sim. Eu ia fazer uma pergunta relacionada exatamente a isso aí. O critério na hora de selecionar o profissional que vai trabalhar com você, e se você também oferece algum treinamento dos que chegam? Sim, a gente oferece treinamento, sim, dos que chegam, e a gente treina todo mundo, né, para que todo mundo tenha um só atendimento, para não ficar, eu só quero uma só profissional. Então, a gente treina, a gente dá o nosso melhor para que... Fica todo mundo no mesmo nível? Todo mundo no mesmo nível, exatamente. Eu tinha 13 meninas que trabalhavam comigo, né? Mas por conta de não querer estar dentro dos padrões, a gente vai diminuindo essa parte aí de colaboradores. E a gente escolhe os melhores em questão de comprometimento, com horário, com cliente, responsabilidade, dá o seu melhor. Ô, Laura, você falou no início, eu achei tão interessante quando você falou que você lida com diversos públicos, diversas mulheres, cada uma com suas personalidades, ou cada uma naquele momento às vezes está trazendo uma dor, uma preocupação, ou às vezes até lidar com pessoas difíceis mesmo. Como você consegue lidar com diferentes personalidades? Às vezes entra uma mulher estressada, amargurada, difícil, e ali, sabe, às vezes tem isso, né, no público, às vezes você vai acertar em uma pessoa que chegou ali, mas está passando por uma fase muito difícil e vai acabar derramando aquilo ali, aquela situação. Como você lida com isso? Pergunta muito, muito boa você fazer isso, porque assim, lidar com pessoas diferentes na família a gente sabe que não é fácil. Imagine num salão de beleza onde você não conhece. Para mim é um desafio, eu vejo que é um dom de Deus, porque eu sei acolher cada uma delas. E separar, né, não misturar o profissionalismo, que eu me preocupo muito quando o cliente ele se torna amigo íntimo, porque eu sou muito procurada, o cliente chega, eu quero Laura. Então, assim, eu fico assim, mas eu dou atenção para todo mundo. Chega algum momento também que a gente não é de ferro, às vezes a gente não quer falar, a gente quer ficar um pouco escondido, às vezes, mas assim, eu respiro fundo e eu escuto, e muitas me pedem oração, né, Laura, eu vim aqui, ora por mim, algumas mulheres depressivas, algumas mulheres separadas, se divorciando, problema com filho, então assim, elas vêm até a mim, choram, me pedem oração, e eu oro muito pelos meus clientes, né, eu oro muito, então assim, eu pego aquela passagem, né, que Jesus, ele soube lidar com todos, e assim, eu tento seguir um pouquinho do que Cristo me ensinou, através da palavra dele, lidar com pessoas, porque assim,
para a gente amar as pessoas, a gente precisa compreender ela. E não é fácil, é um desafio. Não vou mentir para você. Eu acredito que outro desafio também, no caso, é gerir a equipe, né? Sim. Aquele monte de mulher e cada dia uma está com humor diferente. TPM. Para poder gerir isso aí. Como é que você gere essas crises aí? Às vezes deve acontecer alguma coisa. Então, eu sou uma mulher muito equilibrada profissionalmente, né? Falando do trabalho aqui, porque eu passo a conhecer cada uma delas. Às vezes eu também estou com minha TPM também, muito difícil, enfrentando algumas coisas, mas aí eu vejo que a colaboradora está ali, não está bem, aí eu chamo, conversa, é algum problema aqui com o trabalho, comigo, alguém da equipe não, é problema em casa. Então eu tenho esse dom do Senhor, né? De saber lidar, é o que eu falei. Para poder servir alguém, você tem que se servir primeiro. E por eu ser apaixonada por mim, eu sempre me coloco no lugar de cada mulher. Agora, uma das coisas que eu acho mais interessante no salão é uma parte da sugestão, na verdade, né? Porque às vezes a cliente chega ali, senta na cadeira e ela quer uma coisa. Mas você sabe que aquela coisa não vai ficar legal, né? Para você conseguir fazer essa mágica. Primeiro de mudar a cabeça dela e depois mudar o cabelo. Como é que funciona isso? Essa pergunta é interessante porque é verdade, você está lidando ali com expectativas, né? E a pessoa chega que nem eu, esses dias fui pintar meu cabelo de loiro, eu falei, eu quero esse loiro aqui. E não saiu exatamente o loiro que eu queria, né? Importante essa pergunta aí. Muito importante. Tem cliente que ela chega com a foto de uma celebridade que está no auge e ela chega assim e fala, eu quero essa cor de loiro, eu quero esse tipo de merda. É igual ela. Exatamente. É aí onde entra você entrar, conversar com o seu cliente e você ser verdadeira. A gente não pode prometer nada para o cliente que, eu vou fazer, vai ficar perfeito igual. Olha, perfeição só lá no céu. Aqui nós estamos dispostos a dar o nosso melhor e tentar chegar até onde o cliente quer chegar. Então, ele mostra uma referência, só que a realidade, todos os profissionais da área da beleza passam por isso. E o cliente, eu quero desse jeito. Eu vou falar, aqui a gente não consegue. Às vezes, até a gente acaba conseguindo sem nem saber como conseguiu. Mas é muito raro. Mas eu sempre sou bem realista com o meu cliente. Falo, olha, isso aqui é uma foto que você está me mostrando assim. Então, é muito complicado. Só que, assim, tem situações que não é bom você ganhar o dinheiro daquela cliente sabendo que você não vai entregar aquilo que ela quer e o cabelo dela não vai conseguir dar um resultado. Então, eu sempre me preocupo. Eu vou e dou a minha sugestão. E quando eu vejo que ela quer do jeito dela, eu prefiro não fazer para que a gente não venha ter um problema. Cliente? Sim, eu prefiro dispensar o cliente. E você trabalha com alguma técnica de visagismo na hora de fazer? Sim, a gente trabalha sim. Então, a gente faz toda a avaliação. Vou falar da área do Mega, porque tem cliente que chega lá com o cabelo bem cheio, bem black, e ela quer colocar um mega hair. E eu prefiro aconselhar ela a cuidar do cabelo dela, que se eu for colocar 500 gramas de cabelo na cabeça dela, ela não vai conseguir nem levantar da cama quando ela deitar e não molhar o cabelo. Então, a gente fala, cuida do seu cabelo, faz, então, assim, nem sempre, porque eu trabalho na área do Mega, a cliente me procura, e eu vou ter que atender, nem todos. Então, para não criar um transtorno para a cliente. Você aproveita, faz um cacho lá. A gente faz um tratamento de cacho, a gente oferece um outro tratamento. E ela acaba indo em outros salões fazendo aquele procedimento que a gente não faz, porque realmente não vai ficar legal, e depois ela volta e agradece. Porque a gente não fez, porque realmente não dá para fazer, entendeu? Não é, ô Laura, por que você não faz, você não consegue fazer? Não é, não só eu, qualquer outro profissional. A cliente, ela tem cabelo black, cabelo muito cheio. Você vai realizar um procedimento daquele? Então, você vai botar pelo menos meio quilo de cabelo na cabeça da cliente. Quando ela for lavar esse cabelo, vai pesar tanto que ela vai ficar, poxa, só quis ganhar meu dinheiro, por que não foi realista? Então, a gente é bem verdadeira com o cliente. Tem uma coisa que eu sei que acontece muito no salão, é a cliente chega, né, fala com você para você fazer uma química, qualquer coisa, e fala com você que não tem nada no cabelo dela. O cabelo tá virgem e tudo mais. É verdade. Né? E se você não tiver aquele critério bem feito de fazer lá um teste de mecha, e às vezes também até passa por isso aí, aí você estraga o cabelo da cliente, né? E aí ela quer abrir um processo e fazer tudo mais. Como é que você lidar com esse tipo de crise aí? Né? Já aconteceu alguma vez? Então, eu sou muito assim privilegiada, porque eu nunca danifiquei um cabelo de um cliente, né? Porque eu sempre tomei os cuidados. Quando eu fui fazer o meu primeiro curso na área da beleza, eu tive um professor chamado Help, que ele me deu toda a orientação, toda a explicação, por que os cabelos dão corte químico no salão de beleza.
Ele era professor, né, morava nos Estados Unidos, e ele foi assim a virada de chave na minha área profissional, porque eu aprendi tanto com ele, que é a minha sede de aprender, e por isso que o meu primeiro salão se chamava o Tei dos Cabelos, que eu falava, eu nunca vou pôr um cabelo no chão. Então, graças a Deus, eu nunca tive. Ao contrário, já vieram de outro salão. Então, não assim, precisou de um SOS? Não precisou. Então, assim, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é trabalhar com um produto de qualidade, uma empresa séria. Então, assim, quem vai no meu salão, talvez ela nem conheça aquele produto, mas eu trabalho com uma marca muito boa, que ela me dá segurança para cuidar do cabelo antes, para fazer um teste de mecha e nunca pôr um cliente na cadeira sem fazer um teste de mecha. Trabalha com aquelas marcas lá de Paris? É mais ou menos isso. Ela está chegando lá, está chegando legal, fora do legal. exterior, mas é um produto que ele me passa confiança, vê um resultado. Então, assim, a gente realmente tenta dar o nosso melhor, mas o cliente também tem que fazer a parte dele, porque nem 100% é a gente, né? Tudo na vida. Então, Laura, e eu vejo assim, parabéns a você pelo cuidado que você tem com a sua autoestima, né? A autoestima, a gente sabe que ela muda tudo, ela muda a vida de uma mulher, né? E você acredita que o cabelo, arrumar o cabelo, você já viu o cliente sair do seu salão, chegar lá com baixa autoestima e você vê acontecer essa mudança de mexer no cabelo e levantar a autoestima? Márcia, todos os dias a gente tem um desafio no salão de beleza com mulheres com autoestima lá embaixo. Nessa trajetória toda, como profissional na área da beleza, teve várias clientes que me chamou a atenção com a autoestima baixa, e teve uma delas que até hoje eu nunca esqueço. Ela estava num divórcio, né, se separando, e aí ela foi indicada por uma conhecida para vir até o estúdio de beleza. Isso faz um tempinho bom, essa história. E aí ela chegou, colocou um mega, ela estava chorando e ela se abriu, falou o que estava acontecendo e ela ia assinar o divórcio no dia seguinte. Quando ela chegou na porta, né, do fórum para assinar esse divórcio, ela disse que ela saiu do carro e o marido parou, ficou olhando para ela. Eu tô arrepiada, olha. Ela com um corpo muito lindo, né? Mas o cabelo dela tinha dado corte químico e ficava parecendo Luiz Cacheiro, né? Toda espinhada. Nossa. E ele já estava, segundo ela, com um outro relacionamento, ela estava sofrendo muito. E era um casamento de muitos anos, com 2 filhos. E aí, quando ela disse que ela desceu do carro, outra mulher empoderada, e que ele chegou assim, olhou para ela e falou, vamos conversar aqui no canto? Olha! Não, eu vou parabenizar, rapaz. E aí, através da transformação pelo Mega Hair, uma escolha perfeita, com o cabelo perfeito, na porta, né, do fórum ali, eles decidiram se reatar. Ele, né, e era tudo que ela queria. Ele falou, vamos pensar melhor e tudo. E era um mulherão que, né, mulherão mesmo, mas o cabelo não mostrava aquela beleza dela que ela tinha. E aí ela voltou para me agradecer e estamos juntas até hoje. Fadinha Laura. Que história linda. Muito linda. Eu vou pedir permissão para ela, se ela pode me permitir fazer como que diz, um vídeo disso aí, né? Porque testemunho, né? Testemunho. Legal E demais. tem outras também, não só ela, mas essa daí foi fundamental, porque, poxa, já assinando um divórcio, e aí ela se reatou por conta do Mega, e ficou muito linda. Como é que foi? Porque assim, eu vejo que dentro do salão mudou muito nos últimos anos. Antigamente você utilizava ali uma guanidina, um sódio, né? E hoje já não tem esses produtos mais. Ou tem, porque entrou também as escovas, né? As inteligentes e tudo mais. Como é que você lidou com essa mudança aí? Como eu falei no começo, sou uma pessoa que eu me preocupo muito com o que eu vou oferecer para o meu cliente. Então, a minha preocupação foi sempre buscar conhecimento fora. Então, sempre investi em cursos, né? Era muito difícil porque condições financeiras eu não tinha, né? Como eu falei. Comecei assim com um sonho pequeno que se tornou um sonho grande. Não imaginava que eu fosse ser tão reconhecida, porque a gente não só tem cliente de Porto Seguro. Nós temos cliente de fora do Brasil também que compram cabelo com a gente, que legal. Não só de Porto, e que vem de outra cidade para aqui. Então, assim, buscar conhecimento. Está evoluindo, está crescendo na área da beleza. Como que eu vou lidar com isso? Então, eu fui várias vezes para São Paulo, Espírito Santo.
e Belo Horizonte, e todos os lugares que eu pude buscar mais conhecimento, eu fui acompanhando o mercado. É tanto que hoje, quando eu vejo os salões de beleza diferentes por seguro, muitas parceiras, né, colegas crescendo, montando o seu salão, fazendo algo ficar mais bonito, eu fico muito feliz. Porque quando eu ia fazer curso fora, que tinha excursão, que eu pegava em Teixeira, eu não encontrava ninguém de Porto Seguro. Muito difícil, eu encontrava de qualquer região, menos Porto Seguro. Até Barrolândia eu encontrava, né? Então, um lugar bem assim, Porto Seguro eu não achava. Então, nas feiras eu não encontrava, porque era uma excursão que ia só de cabeleireiros. E assim, eu acompanhei o mercado, então fui crescendo junto com o mercado. E você acompanha as feiras, Hair Brasil? E... Sim, sim. Sempre eu estou lá em busca das novidades, né? Porque a gente tem que ter. Então, se você foi... Quem vai no meu salão fala, realmente ela acompanha. Então, eu não tenho lá todos os meus diplomas na parede, mostrando para todo mundo, mas se alguém quiser ver, eu tenho sim. Já fiz curso até com um indiano, que ele tem o maior salão, né, do mundo. Então, foi em Espírito Santo, 2018. Foi muito bom. Mais de 3.000 cabeleireiros. E assim, eu estava lá também, a gente aprendendo as técnicas de mechas, conhecimento. E isso, para mim, assim, me ajudou muito a crescer e ter conhecimento. Hoje existe guarindina ainda nos mercados, né? A gente não usa no salão, a gente não trabalha com formol, a gente se preocupa muito antes de fazer qualquer procedimento químico. A gente tem também lá um protocolo para saber se o cliente tem alergia àquele produto. A amônia também utiliza ainda? A amônia também utiliza ainda. Mas dentro do salão a gente não usa, né, esse tipo de relaxamento, é só mesmo botox, progressiva, selagem, que são a mesma coisa, né? Só muda de nome. Sim, sim. E Laura, vamos falar de futuro, porque a gente viu você falando, né, que você vem desde cedo ali sonhando. Hoje eu tive até a alegria de conhecer o seu salão, fiquei muito impressionada com tudo ali, com cada cuidado, cada detalhe que eu vi no seu salão. Inclusive, nós vamos colocar, né, disponibilizar esse vídeo ali mostrando como é ali tudo por dentro. E tá lindo, o seu salão tá muito bonito. Parabéns pelo conforto que a gente vê ali. Gostei daquela cadeirinha de lavar lá. A cadeira dela parece um divã. Ali é um divã. Então você deita ali para lavar o cabelo e você tá num divã todo acolchoado ali. Então eu vi cada detalhe, vi também o sorriso, a alegria dela ali em receber os clientes. E você chegou longe, assim, em termos do que você oferece. Quais são os seus planos para o futuro? Você pensa em expandir mais o Laura Rocha? Nossa, é um sonho muito grande de expandir o Laura Rocha. A gente faz planos para o futuro, né? Mas Deus, ele decide os nossos caminhos, se vai, se não vai. Mas assim, eu gostaria muito que existisse outras franquias Laura Rocha aí, por aí, pelo Brasil. Estamos falando de franquia. Muito bom. Franquia, né? Mas quem sabe, mas Deus, ele conduz todas as coisas, né? A gente faz planos, projetos, e tem coisa que Deus disse agora sim, agora não, espera mais um pouco, e eu vou muito por isso aí, sou muito pé no chão. Não tenho medo, né? Você falou de franquia. Quando você é a franquia, existe um padrão. E para ter um padrão tem que ter uma mestre. Você que vai passar essa técnica específica da Laura Rocha para essa equipe toda. Você pensa em ensinar o que você aprendeu? Sim, eu já ensino, porque eu não quero guardar para mim. Então, assim, tudo que eu aprendi, por mais que eu paguei caro em cursos e vou até hoje em busca, que eu não paro, tá, gente? Então, eu vou em busca, 2026, a gente já está sabendo que as tendências que está no mercado. Vou falar muito da área de mega, porque é uma área que eu gosto muito, que a gente vê assim, a necessidade, os cabelos que a gente tem, né, no salão, para o atendimento das clientes. Então, tem que estar antenada, né? Como? Tem que estar antenada, sim, né? Tem que estar, sim. Então, assim, eu gosto de ensinar aquilo que eu aprendi. Embora eu não tive essa oportunidade de alguém me ensinar, eu tive que querer mesmo. Então, foi por onde eu passei, poucas pessoas me ensinaram, né? Então, eu não quero guardar para mim, jamais. Eu quero ensinar, quero compartilhar, eu quero, como se diz assim, passar esse conhecimento que eu tenho para que nasça outras Lauras aí, como já tem, né? Outras Lauras aí que veio de mim, outras filhinhas aí. Olha aí. As minhas filhas foram uma delas, né? Porque aprendeu comigo, né? Na área da beleza aí, as que estão hoje atuando, veio, né, da mamãe aqui. E você falou num ponto importante aí da mamãe, né? Você é uma mulher empreendedora, a gente vê o empreendedorismo nas suas veias.
E você é mãe de hoje de um grande empreendedor na nossa cidade, que é o Dinho, o espetinho do Dinho. Como é que você ver o seu filho que saiu de dentro de você hoje ter essa relevância, ter esse crescimento, porque você foi a base, né? Com certeza você foi essa base. Como é você... Você mexeu comigo e agora? Então, falar do filho é complicado, porque mãe coruja, né? É bem complicado, mas o Dinho, assim, ele tem me surpreendido a cada dia pela força, pela garra, né? Junto ali com a família. E não é fácil ser mãe do Dinho, tá, gente? Não é fácil. Por que eu vou falar não é fácil? Isso. Porque pessoas pegam para essa questão, ela é mãe do Dinho. Eu estou sofrendo muito com isso, porque as pessoas acham que o Dinho montou um estudo de beleza, que aquilo ali é do Dinho, entendeu? O Dinho que é o responsável de tudo. Uhum. Então as pessoas acham que foi o Dinho que criou o estúdio de beleza Laura Rocha, foi o Dinho que montou toda a estrutura. Não, não foi o Dinho, foi Deus e eu, né? E a minha equipe que trabalham comigo, na época as minhas filhas, e coragem e determinação. Então, falar do Dinho não é fácil, porque é um menino que veio, assim, eu tive ele aos 12 anos de idade, né? Aí ele que foi ele foi o meu primeiro filho, e assim, por eu ter convivido com a família adventista, que é a família do pai dele, e antes de sair de casa, quando nascia criança, você primeiro levava e apresentava o Senhor. Então, eu considero uma mãe muito privilegiada, porque eu pude levar o Dinho, como os irmãos também, né, meus outros filhos, ao altar e apresentar ao Senhor. Então, Dinho, ele foi sempre como eu, um sonho de ser alguém na vida, de superar. E ele, junto com a família dele, ele tem, assim, expandido. É muito lindo o que ele faz. Eu, assim, admiro como mãe, né? Todos os meus filhos são uma bênção. Então, assim, são todos meninos honestos, porque ser mãe solteira, né, abandonada pelo pai, né, juntamente com 5 filhos, não foi fácil para mim, discriminada, né, da cidade de onde a gente morava, sofri muita discriminação. Então, assim, hoje eu ver o meu filho expandir, sou muito grata ao Senhor todos os dias. E a esposa dele, que assim, eu sou apaixonada, né, por ela, gosto muito. Mas para deixar claro aqui, foi o Dinho que pagou ou não? Gente, não foi o Dinho, né? Não foi o Dinho, porque assim, ele é dono do seu próprio negócio, né? Então, assim, o sonho foi meu, né? Então, assim, as pessoas, inclusive tem pessoas que agiram de má fé para chegar lá, ela, mãe do Dinho, tem dinheiro, vamos fazer o cabelo aqui para processar. Eu estou sofrendo muito com isso, essa questão de processo, né? Que pessoas usam de má fé. Só que, assim, primeiro eu tenho Deus, né? Que ele tem sempre me guardado, e eu sou uma pessoa muito verdadeira, muito correta. Embora eu não sou perfeita, eu estou aqui para errar como qualquer ser humano, mas eu sou muito verdadeira com o meu cliente. Sim. E as pessoas usam disso. Quando eu abri esse salão, que teve a inauguração, inclusive, né, que foi pessoas lá e divulgou na rede social, foram 5 denúncias na vigilância sanitária para fechar meu salão, porque eu não estava capacitada para ter um salão de beleza. Então, eu sofro muito com ataques das próprias colegas. Mas, assim, para mim... Faz parte da vida. O sol brilha para todos. A gente está aqui para brilhar, a gente está aqui para prosperar junto. E quem quiser... Laura, eu quero um curso de mega. Você dá, dou sim. Não vou dar de graça, né, amigo? Porque eu não aprendi. Eu acho até importante, Laura, você falar isso, porque qual é o objetivo do nosso podcast? É que cada um conta a sua trajetória, a sua história. Entender que hoje a Laura Rocha é um salão que tem as suas conquistas, que tem seus desafios, mas que você mesma corre em busca do seu sonho, assim como o Dinho também tem o dele. E olha, Dinho, você está devendo uma visita pra gente, hein? Nós estamos aguardando você aqui, aproveitar essa oportunidade para vir contar a sua história também no empreendedorismo, porque é muito bom, Laura, ouvir o que você está falando, porque tem muitas mulheres, principalmente no campo das mulheres, né? É importante que a mulher escute o que você falou, porque você está aqui, você chegou com seus próprios esforços, você correu atrás, você estudou, você foi tentando e você chegou onde você chegou. É possível para outras mulheres também. Com certeza, é só acreditar em si. Exatamente, né? Acreditar em si, porque assim,
É como eu falei, abrir um salão não é fácil. Agora, é fácil, aliás, mas manter esse salão aberto, ter clientela, porque o meu aluguel não é um ponto barato, entendeu? Quando eu estava chegando aqui, alguém falou assim, você que é a dona do salão? Eu falei, eu não sou dona de nada, eu só tomo conta. Então, tudo que eu tenho é de Deus. Então, eu não me sinto, né, na cidade hoje assim, você tem um salão bonito no centro da cidade, como você falou, né, o salão bem aconchegante. Eu atendo todo mundo igual. Tem pessoas que quando chega lá acham que vai encontrar uma Laura Rocha com saltos finos, cheia de cílios, cheia de unha postiça. Não que eu sou contra quem usa, mas eu gosto de ser eu. Me sinto, eu não sou a dondoquinha, né? Eu costumo falar, eu sou a cabeleireira assim mais relaxada que tem, em questão de cuidados, mas eu me cuido da minha saúde, eu me amo muito. Sim. E não gosto muito de me enfeitar. Eu gosto de ser eu mesmo. O básico para mim já tá bom. Tá limpinha, cheirosa, cabelo bonito. Meu cabelo é lindo. Graças a Deus, meu pai e minha mãe caprichou. É isso aí. Então, é isso aí, gente. Todas vocês podem. Eu sempre falo, gente, vamos somar juntas. As mulheres têm que ser mais unidas, porque existe uma rivalidade desnecessária. Eu queria poder atender 1% da população de Porto Seguro. Eu não consigo, porque eu não dou conta. Nem se eu tiver ali 30 ali, não vai dar conta, porque muitas mulheres se arrumando, Márcia. Muitas. Então, abre o seu espaço, dê o seu melhor, faça curso, busca conhecimento. Quiser dicas, eu dou, entendeu? Só me procurar. Eu quero expandir aí na vida de vocês, abençoar, se alguém tiver necessidade, né, Márcia? E, Laura, eu também quero falar de um outro ponto importante que eu vejo você colocando e já vi outros empresários que nos visitaram aqui. Eu acho muito lindo quando fala isso, quando você fala da sua fé. Você é uma mulher de fé, né? De muita fé, de oração. Achei lindo quando você falou que ora pelas suas clientes, que suas clientes pedem oração para você. Como é essa sua relação com Deus no seu dia a dia? Até para ter sucesso. Eu sou apaixonada por Cristo, muito. E assim, tudo que eu sou e tudo que eu tenho conhecimento, eu devo a Ele. Porque conhecendo a história, lendo o livro Vida de Jesus, ele ensina muita coisa. O homem humilde que ele foi, sendo dono de todas as coisas, de todo o universo, ele chegou aqui, desceu para humilhar ninguém. Então, assim, a minha fé, minha comunhão com Deus, não sou perfeita. É óbvio que eu tenho também os meus defeitos, mas a minha fé eu considero inabalável. Poxa, você é tão perfeita e considera uma fé... Até aqui, sim, tem me ajudado o Senhor. É Benez, né? Então, Deus, ele é a minha luz, o meu foco, ele é a minha alegria. Ele é tudo que eu tenho, que eu sou. A mulher forte vem dele, porque foi a única pessoa nos momentos difíceis que eu consegui agarrar e quis conhecer esse Deus lindo. Então, não tenho palavra para descrever, para falar dele. Quando eu oro todos os dias no meu salão, a gente faz culto ali com as meninas ali, estudando a palavra de Deus todos os dias. Que legal. E o meu maior objetivo não é só cuidar da beleza, é mostrar através do louvor, é falar de Jesus, agradecer Ele por tudo, porque se eu estou até ali, porque Ele permitiu. Então, se não fosse ele, não estaria ali, não teria chegado ali. Preciso de muita saúde para poder manter o estúdio, né, funcionando. Porque se a gente não tiver saúde, não tem Deus, a gente não tem nada. Então, ele é minha luz maior sobre todas as coisas, de tudo que eu faço. Sou apaixonada por esse homem maravilhoso. Amém. Show de bola. Você falou muito do início, que você teve dificuldades, começou lá com a Gillette, né? E também mãe aos 12 anos de idade. A Laura de hoje, se ela fizesse uma viagem no tempo e encontrasse essa menina de 12 anos, o que a Laura falaria para a Laurinha? Então, em primeiro lugar, voltasse ao tempo, eu queria fazer tudo diferente. Eu não ia confiar nas pessoas que eu confiei para me chegar até ser, né? Fui abusada aos 12 anos. É muito forte falar isso. Hoje eu consigo falar, porque eu fui roubada a minha inocência, né? A minha infância foi roubada. E ser mãe, sendo mãe de criança, sendo criança. Então, se eu pudesse voltar ao tempo, eu não confiaria na pessoa que roubou a minha infância. Então, é muito forte para mim. Laura, eu fiquei muito curioso, né? Que você falou de filhas no início, depois você falou do Dinho, depois você falou dos filhos em si. Eu fiquei curioso para saber quantos são, quem são, né? E o que cada um faz hoje, como é que está a vida de cada um, se você está satisfeita com 7. São quantos filhos? São 7 filhos. 7, então? 7 filhos. Então, os meus filhos são
por mais que não foi da forma como eu queria, né? Porque eu pensava comigo, eu vou casar com um pastor, eu vou ter filhos. Queria casar com um pastor? Eu queria casar com um pastor, porque o pastor, para mim, era um homem de Deus, que ia estar na igreja o tempo todo ali, que eu ia servir ao Senhor com mais frequência. Então, eu pensava assim, formar uma família, sim, né? Mas não imaginaria que eu ia ser mãe de 7, né? Mas todos os meus filhos tenho muito orgulho deles, são bênção de Deus na minha vida, sem dúvida, né? Se eu pudesse fazer algo, voltar atrás, eu fazia algo bem diferente, porque eu queria ter criado os meus filhos, todos eles ali comigo, todos os dias. Mas a minha mãe quem me ajudou a cuidar deles, a ficar com eles, porque eu não tive condições de ficar com eles, porque eu precisava fazer alguma coisa, né? Para trabalhar, para poder sustentar os meus filhos. Mas eles são essencial, são um presente de Deus na minha vida. E quem são eles? Então, tem o Dinho, né, que é o mais velho. Vou começar pelo mais velho para mim não errar, porque são muitos. O Dinho, a Laísa, que é a mais velha, que já trabalhou comigo também. Hoje ela segue carreira. A mais velha das mulheres. Essa aí você mulheres. teve com qual idade? Então, foi um atrás do outro, amigo. Sério? Você não brincou? Escadinha, não falo isso não. Na realidade, só bastava pensar, eu já estava grávida, né? Então, assim, não se prevenia, não tinha ideia do que era prevenir e tudo. Enfim, não foi um planejamento ser mãe aos 12 anos e um atrás do outro. Eu engravidei de um aos 12 e tive ele aos 13, que já estava próximo ali, e assim foi. Então, a Laísa, o Gil Marcos, que é um menino maravilhoso, excepcional, é um filhão, assim, sabe? E todos eles são. E aí vem a Larissa, que mora em São Paulo, ela é pedagoga, também é mãe do segundo filho, agora acabou de nascer um bebezinho, né? Eu não me acho vó, eu me acho que eles todos são meus sobrinhos, né? E aí eu falo assim, é tia, e o pior é que algum deles acaba me chamando de tia. E aí vem a Flávia, né? Que é uma morena linda, parece muito comigo. Eu falo, você é a cópia da sua mãe, né? Embora o pessoal fale que Dinho é minha cópia, é parecido muito comigo. A Narcisa tá aí também, né? E vem a Giovana. A Giovana foi, assim, uma filha que, desde o início, na minha trajetória de salão, ela, digamos, tomava uma madeira já ali, já no salão, já ficava comigo, que eu trabalhava em outro salão, antes de ter o meu próprio, então ela já ia pequenininha para os salões comigo. E Giovana foi, assim, muito importante na minha vida, da minha carreira profissional, me ajudou muito, é uma filha, assim, maravilhosa, tem um talento incrível, muito estudiosa. E a Maria Eduarda, né? Maria Eduarda, ela gosta de ser, assim, bem livre, mas é uma menina maravilhosa também. Meus filhos todos são Então são 5 bem mulheres, 2 homens. 2 homens. A casa das mulheres, né? Eu sei como é que é isso, na minha casa são 8 mulheres. Sou um dos benditos fruto lá. E eles são todos filhos do mesmo pai? Não, 5 são, né, do mesmo pai. Que são os 5 primeiros? 5 os primeiros, e as outras 2 foi de um relacionamento que eu tive, e teve essas 2 aí, a Giovana e a Maria Eduarda. Então, o seu primeiro relacionamento teve uma duração bem grande. Foi de 5 anos, né? 5 filhos, 5 anos. Então não teve essa duração toda, não, né? Infelizmente, eu tentei. Eu fiz a minha parte, eu busquei servir ao Senhor, ir para a igreja, levar os meus filhos, e ele nunca quis essa parte. Embora ser filho, né, de família evangélica, dos pais ser, mas ele nunca quis um segmento, né. E você falou da igreja, você é de qual igreja, assim? Que igreja você frequenta? Eu vi você falando da Adventista, e você frequenta a igreja adventista? Sim, a adventista foi assim, quando eu comecei a frequentar a igreja adventista, eu tinha 11 anos, né? Mas de qual adventista? Adventista do sétimo dia. Do sétimo dia. Sétimo dia. E eu tinha 11 anos quando eu comecei a frequentar a igreja, e ela foi a minha base para ser essa pessoa que sempre ter cuidado. Interessante que quando eu comecei a tomar um estudo bíblico foi através de uma amiga minha de infância, a Kátia, né? Gostaria muito de agradecer a Deus por existir. A Kátia, com o noivo na época, né, que era o Israel, que me deu estudo bíblico. Ah, eu conheço Kátia e Israel, lá Pronto. da igreja do Quinto do Centenário. Exatamente, foi sim. Então, assim, eu tinha recebido vários estudos bíblicos, mas não entrava na minha mente conhecer a Deus. Quando Israel me deu estudo bíblico, aí ele falou comigo agora, me chama de Sandra, né? Uhum. Sandra, o estudo bíblico está aqui, foi encerrado hoje. E aí fez o apelo para o batismo, aí eu fiquei insegura, não quero ser crente, não quero seguir agora, embora ser muito já temente ao Senhor.
Aí ele falou, olha, a decisão é sua, mas eu vou te falar uma coisa. Quando Jesus voltar, ele vai te cobrar, cadê os filhos que eu te dei? E se seus filhos se perderem, você vai ser a culpada. Olha aí ele mexeu muito comigo, muito mesmo. E aí eu falei assim, então marca o meu batismo para hoje. Foi lá no seu âmago, né? Porque ele, sem saber, Israel mexeu muito comigo. Então eu sou grata a Deus pelo Israel, a Kátia, essa família na minha vida que foram assim... Kátia louva muito bem, quem conhece Kátia, se você conhece, ela tem assim, louvor assim que mexe com a alma, com o espírito, né, da gente. Então Israel prega muito bem, então... É um casal, assim, abençoado, e eles foram muito importantes. Os louvores de Kátia me faziam chorar na igreja, as pregações de Israel. Então, eu sou grata a ele, porque através do estudo bíblico deles, eu vim até Jesus com os meus filhos, e todos eles foram levados ao altar do Senhor. Então, na época, o que eu acho muito interessante, Márcia, é porque antes de tirar a criança para qualquer outro lugar, a gente levava primeiro para apresentar. Antes do até os 7 dias, né? Você tinha que levar ao templo. Então, eu tive esse privilégio de levar ao templo, que hoje as pessoas não se importam mais com isso, né? Você consagrou todos os seus filhos a Deus. Todos eles a Deus. Glória a Deus, amém, por isso. E eu sou grata a Deus, em primeiro lugar, segundamente, o Israel, que ele mexeu na minha ferida. E eu falei, eu vou, porque eu não quero então, ter essa culpa, né, seus filhos. Então, eu oro muito por eles, embora hoje uns não estão no caminho do Senhor, como deveria, mas há tempo para todas as coisas. Mas são temente a Deus. Né? Conhece, é verdade. Conhece, sim. E você estava com a idade nessa época aí que você conheceu a palavra, no caso? Olha, eu queria saber quem era Deus. Eu vou voltar lá da minha infância. Eu perguntava para minha mãe, quem é Deus? Por que a gente está aqui? Eu era muito criança ainda. E ela falava assim, o mundo se acabou em fogo, né? Em água, e agora vai vir em fogo. E eu queria entender, por que esse homem que existiu, por que ele queria acabar o mundo agora em fogo? Eu não entendia. E aí era quando uma vizinha minha, ela frequentava a igreja Assembleia, né? Na cidade, a gente morava em fazenda, e ela cantava corinhos. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. E eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer. O corinho que ela cantava, né? Os louvores, me levou a ter curiosidade para conhecer a Deus. E quando a gente se mudou para a cidade, eu comecei a frequentar algumas igrejas. E aí foi aonde eu falo assim, aos 11 anos de idade, foi aonde eu comecei a frequentar a Adventista, do 7º dia. E aí veio aos 17 anos, 16, 17 anos, eu me encontrar através do batismo com Cristo. E foi muito difícil, porque não era para mim ser batizada aquele dia, teve muitos empecilhos. Mas foi uma festa linda, muito linda. Eu lembro que na época tinha Sandro, né, que estava ali, que era bem jovem, com Israel, Altair, que hoje não está mais aqui, né, que era muito gostoso, aquela juventude, a gente subia em caminhão para poder, pau de arara falado naquela época, né, para poder evangelizar, ouvir louvores de Alessandra Samadello cantando e outros demais, né. Mara Leite, desculpa, né, Alessandra Samadello não, Mara Leite na época era bem famosa, porque era a região de Camaquã, São João do Paraíso, e era muito gostoso ir para Potiraguá e a região vizinha ali de onde eu morava. Incrível. Então, assim, você veio de uma época muito boa, assim, da igreja adventista. Todas as épocas são boas, né? Mas eu falo da sua época, porque você é nova, né? Com 11 anos de idade, então formou uma raiz muito forte ali, que eu vejo hoje na sua vida ainda essa chama acesa de quem queria conhecer Jesus lá no passado e que conheceu e que é parceira dele até hoje ali, seguro, né? Sim. Então, para mim, assim, conhecer não foi só o suficiente, mas me preocupar o que eu vou levar daqui para frente, quando Jesus voltar, como vai estar eu perante o Rei. Eu me preocupo com isso todos os dias, estou falando sério, e ele sabe disso. Ele sabe disso. Quando eu vejo que eu errei em algo, eu tento sempre consertar e falar, Senhor, me salva hoje. Todos os dias eu busco a salvação. E eu procuro agradar Ele. Não sou perfeita, mas eu procuro sempre estar ali na presença. Às primeiras horas da manhã, já acordo, já às 3 da manhã, 4 da manhã, a hora que o Espírito Santo me desperta para agradecer. Então, eu nunca reclamo. Quem trabalha comigo, quem convive comigo, sabe que eu só agradeço. Então, pode estar aí caindo o mundo, eu estou em paz, porque Ele me faz me sentir em segurança todos os dias. Você canta? Eu canto, eu prego, eu faço de adoração tudo. E tudo mais. Fiquei curioso para saber.
Então, já cantei sim na igreja, embora eu não tenha essas vozes assim, mas eu não estou nem aí, eu quero adorar, entendeu? E pregar é uma coisa assim que gente, para ser sincera a você, eu preciso me entregar mais, fazer mais a vontade, né, do Senhor, porque assim, eu sei que eu tenho muitos dons, muitos talentos que o Senhor me concedeu, mas eu tenho que tomar aquela frente de ir pro ID, de pregar, de evangelizar, de falar de Jesus. Eu falo todos os dias através do louvor. Sempre que uma cliente me pede oração ou está com problema, eu falo de Cristo. E eu não perco a oportunidade, né? Mas eu amo fazer. Falou para servir, para Cristo, eu estou ali. Você pode cantar hoje? Eu não tenho uma voz bonita, não sou cantora, mas eu canto, eu prego, eu oro, eu faço de tudo um pouquinho. E Laura, nós já estamos caminhando para o final dessa entrevista tão emocionante, tão maravilhosa. Pegou todo mundo de surpresa, a equipe toda do podcast aqui se emocionou, né? Até o cameraman que está ali, eu vi o câmera se emocionando. E isso a gente vê que é Deus na sua vida. Agora vamos resumir assim, se você pudesse resumir toda a sua trajetória e o sucesso, eu te fazer uma pergunta: qual é o segredo do sucesso na vida? Forte essa pergunta, mas para mim assim, eu vou resumir de uma forma: Ele, o Eterno, tudo Ele, toda a honra, toda a glória, todo o sucesso, até os momentos difíceis que Ele permite, que a gente busque, que a gente traça caminho diferente. Então, Ele, o Eterno. Sempre Ele, eternamente Ele. Sou grata a Ele por tudo, né, por eu ser mãe. Muitos olham assim: poxa, você tem 7 filhos. Eu falo sempre para as pessoas que eu sou mais velha, eu não gosto de falar a minha idade, porque o meu filho mais velho tem 32 anos, né, e eu tenho 45 anos. Então, assim, eu falo: nossa, eu poderia estar bem mais destruída, né, pela quantidade de filho, e eu ainda me sinto a menina, né, então... Louvado seja Ele, né, por tudo que Ele me fez, essa mulher forte, embora eu sou uma criança, gente. Eu amo criança, eu amo animais. Eu acho que às vezes eu falo assim: nossa, eu não deveria ser veterinária. Então, toda a honra, toda a glória seja dada só ao Eterno, porque existe uma criança dentro de mim. Eu amo brincar, eu amo estar com as crianças, e eu brinco mesmo em casa de esconde-esconde com os meus netos, com crianças, enfim. Eu sou uma verdadeira criança, embora essa mulher forte, chorona, cheia de cheia de sentimental. Sou muito carinhosa. Sou muito assim, gosto de carinho, gosto de dar, gosto de receber. Então, tudo que eu sou, eu devo ao Eterno, a pessoa que eu sou. Que mensagem que você deixaria assim para as mulheres como você que querem empreender? A mensagem que eu deixo para todas as mulheres que querem empreender: não deixe que ninguém diga não para você, que você não é capaz. Porque já disseram para mim um dia: quando você tiver que fazer algo, faça em secreto, só você e Deus. E acredite em você. Porque quando eu abri o primeiro estúdio de beleza, eu abri pensando na colega. E ela me deixou na mão. E dali para frente, eu comecei a acreditar que o sonho era meu e eu precisava fazer por mim, não por ninguém. Não faça nada para agradar ninguém. E acredite em você. Que quando você acredita em você e com Deus na frente, tudo, em primeiro lugar, Ele, você vai ser uma mulher de sucesso. Top. Pronto, e nós queremos agradecer a audiência que vocês têm nos dado. Vocês podem conferir que o nosso conteúdo é conteúdo riquíssimo, é inspiração. Através desse podcast, desse episódio de hoje, assim como a gente se emocionou aqui, todo mundo, jornalista, equipe, eu tenho certeza que vocês também se emocionaram aí por assistir uma entrevista tão enriquecedora, conhecer sobre uma mulher tão empoderada, e aí ela vir e dar todos os passo a passo, todo o segredo para você ter sucesso na vida. Então, continue com a gente, fique com a gente aqui no nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreve, ative o sininho para você estar recebendo notificação de novos episódios, e vem mais coisa boa por aí. São conteúdos como esse de hoje que nós queremos trazer para vocês. Dá a oportunidade da Laura também despedir, né? Fica à vontade.
Eu agradeço a Deus em primeiro lugar por fazer parte, né, desse podcast hoje, a Márcia que, né, tem sido assim, vamos lá, vamos fazer e vai dar tudo certo. Também não foi nada que, gente, é programado, não teve nada assim, vamos treinar antes que vai falar, não, veio tudo de dentro, tudo do coração, toda a realidade, entendeu? Então eu falei, eu gosto muito disso. Então eu agradeço muito por estar aqui, eles me emocionaram hoje. Eu estou aqui trêmula, não pode não parecer para vocês, mas eu estou sim muito ansiosa, um pouco nervosa, porque eles mexeram em feridas de anos. E eu nunca imaginei que um dia, eu sempre tive um sonho, né, de contar minha história, escrever um livro, e eu tô vendo, começando já por aí, né? Então, sou grata a todos vocês que já me conhecem, que faz o Laura Rocha acontecer, porque sem vocês não existe salão de beleza, tá? É apenas uma casa, algo assim. Mas o salão de beleza, se ele tem as clientelas ali, você é realmente um salão de beleza. Se você não tem, é uma casa mobiliada com um salão. Então eu agradeço muito a vocês, agradeço toda a equipe aqui e que Deus abençoe a cada um de vocês sempre. E confia nele, no eterno, e se prepara porque Jesus está voltando. Amém. Amém. E nós gostaríamos de agradecer a você que ficou com a gente até agora, tá? Aproveita aí, como a Márcia falou, aperta aí o sininho, tá? Para você receber as notificações, curte, tá bom? E compartilha, manda para os amigos aí, porque esse bate-papo de hoje tá imperdível, tá? Né, Márcia? É isso aí. Muito obrigada. Um beijão para vocês e vamos pro próximo episódio. Até o próximo. Até o próximo.